Queridos irmãos, irmãs, aqui presentes na Catedral, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria, que transmite esta Santa Missa, e aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais, através da transmissão da FWTV. Antes, no dia de Natal, nós tínhamos somente essa missa, às 9 horas. Hoje já tivemos às 7h30 aqui, às 7h30 no cemitério. Estamos tendo também 4 missas na cidade, cada um dos padres da catedral está celebrando em um lugar. E também na reitoria de Oswaldo Cruz, no Santuário da Divina Misericórdia. Então, é um dia festivo e é importante que se facilite para o povo de Deus a participação na Santa Missa. Nós celebramos a noite do Natal. A imagem do menino Jesus, que está colocada aqui, estava coberta, e no canto das calendas, que é um histórico, desde, digamos assim, quando se tem notícia da história humana, até os nossos dias, no final dessa leitura, foi desvelada a imagem do menino Jesus, que agora temos diante dos nossos olhos. E a missa da noite de Natal é a missa que fala da luz de Cristo, que ilumina o mundo, esta luz que vem para iluminar as trevas da humanidade mergulhada no pecado, mergulhada naquela situação do ser humano sem Deus. Jesus é esta luz. E nesta missa de hoje, a missa do dia de Natal, a igreja, sem perder o foco da figura do menino Jesus, mas a igreja faz uma reflexão sobre o sentido da vida e da vinda de Jesus. Por que Jesus veio salvar a humanidade? Nós escutamos no Evangelho desta missa de São João, ele nos apresenta uma belíssima e profunda meditação sobre a vinda de Jesus à terra. Este Jesus que veio na humildade do presépio, veio habitar entre nós. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, a palavra de Deus, e veio habitar entre nós. E para nós, Jesus continua a ser e será para sempre este Deus conosco, este Deus que está sempre conosco, que foi anunciado pelos profetas, especialmente pelo profeta Isaías, que é o grande profeta do anúncio do Salvador, do anúncio do Messias. E nós muitas vezes, queridos irmãos, ficamos, porque somos humanos, né, e temos essa tendência do sentimento, ficamos muitas vezes presos à figura, à imagem do menino Jesus, que é importante, naturalmente que é importante, porque representa uma realidade, Deus que se fez homem para nos salvar. E nos esquecemos, às vezes, de que a celebração do Natal, por exemplo, entre todas as outras são assim, estão inseridas dentro da missa, da celebração da Eucaristia. Se nós temos aqui a imagem de Jesus, uma figura, uma representação de Jesus, na Eucaristia, na comunhão, nós temos Jesus vivo, como ele de fato é. Não uma representação, não um simbolismo de Jesus, mas como a igreja nos ensina, fundamentada na palavra de Deus, o corpo, o sangue, a alma, a divindade de Jesus, vivo entre nós. Portanto, a imagem do menino Jesus deve nos levar, deve servir como um prisma que nos leva
a presença real do Senhor. A imagem é simbólica, mas a Eucaristia é Jesus vivo. Quantas vezes eu penso que nós já imaginamos isso? Como eu gostaria de viver no tempo de Jesus, não é? Poder conversar com Ele, poder falar com Ele, na sua humanidade, não é? Jesus me ouvir, me escutar as coisas que eu tenho que dizer para Ele. Tantas coisas nós diríamos a Jesus. Pois isso é a realidade de hoje. Isso é o que pode acontecer a cada dia, a cada momento, quando nós nos colocamos diante de Jesus no sacrário das nossas igrejas, ou quando daqui a alguns instantes nós vamos receber a Sagrada Comunhão. Este Jesus que nós recebemos é Ele, é aquele que nasceu em Belém. Hoje Ele não está mais visível na sua humanidade, como a imagem do menino Jesus representa, mas está escondido no mistério da sua divindade. É o mesmo Cristo, é o mesmo Jesus. No Evangelho nós escutamos como São João nos explica, que Jesus é a palavra de Deus, palavra viva, eficaz, que existe com o Pai desde toda a eternidade. No credo que nós vamos rezar daqui a pouco, nós vamos dizer que Ele é Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma natureza que o Pai. Este Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por Ele o Pai criou todas as coisas, tudo subsiste nele. E apesar de tudo isso, de todas estas expressões profundas da nossa fé de cristãos, Jesus está escondido na Eucaristia, sem perder nada do seu poder, da sua majestade, mas Ele é realmente aquele mesmo Cristo Jesus que nasceu em Belém. E nós, no dia de Natal, olhando para a imagem do menino Jesus, devemos aprender, antes de tudo, a valorizar a Eucaristia. E valorizar a Eucaristia significa valorizar a missa dominical. Há muita gente que até participa da missa cada dia. Há pessoas que têm essa possibilidade, um enriquecimento espiritual imenso, a participação na Eucaristia diária. Em geral, as pessoas não têm muita possibilidade disso, por causa do trabalho, das atividades, enfim, do dia a dia. Mas a missa dominical é para nós, cada domingo, um novo Natal, uma nova celebração do nascimento de Cristo em nossa vida. Nós dizemos isso: eu desejo que Jesus nasça em seu coração, em sua alma. Isso é muito correto, muito bonito. É um voto de Natal muito importante. Mas como isso acontece? Como é que Jesus nasce na minha vida, a cada dia, durante o ano inteiro? Nasce na Eucaristia. Portanto, o dia de Natal deve ser para nós um dia de comprometimento com a Sagrada Comunhão. Nós escutamos na segunda leitura, na carta aos Hebreus, que Deus antigamente falou pelos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por seu Filho, Jesus Cristo. A Eucaristia é isso, é a palavra viva de Deus que se faz presente em nossa vida. Na Santa Missa são sempre basicamente dois momentos. O primeiro momento da palavra, onde nós ouvimos o que Deus nos fala, e depois essa palavra, de certa maneira, na comunhão, ela se encarna em nós. Ela se torna uma realidade viva em nós. A palavra de Deus, a gente não escuta só com o ouvido, mas a gente acolhe
com amor esta palavra, e esta palavra se faz carne na Eucaristia. Na consagração do pão e do vinho, as palavras que o ministro sagrado diz para consagrar o pão e o vinho são palavras do Evangelho. Ou seja, a palavra viva de Deus que transforma aquele pão e aquele vinho no corpo e no sangue de Jesus. Mas também o texto do Evangelho de São João deixa uma queixa. E uma queixa, a meu ver, que é sempre atual. Nós também, queridos irmãos, corremos o risco de não acolher esta luz que brilha nas trevas. São João diz assim: a luz brilha nas trevas, mas as trevas não o receberam, não a receberam, se fecharam para esta luz. A palavra veio para o que era seu e os seus não a receberam. Este é o risco da nossa vida de cristãos. Vivermos sem que esta palavra seja de fato acolhida em nosso coração, em nossa alma. E principalmente a palavra encarnada de Deus na Eucaristia. Quantos católicos, infelizmente, desvalorizam a Santa Missa, não entendem a razão da Santa Missa. Penso que nós todos já escutamos pessoas dizendo isso: perdi minha fé, eu não sinto mais nada em relação à fé. Claro, abandonam a missa, abandonam a escuta da palavra de Deus, abandonam a Eucaristia, a comunhão. É como um corpo doente, um corpo, por exemplo, que sofre de anemia. A anemia é um processo cíclico, só que cada vez mais grave, cada vez mais aprofundado. Deixa-se de comer por uma disfunção e não se tem mais fome, e como não se tem mais fome, não se come mais, e a disfunção cada vez vai se aprofundando e leva à morte. Este é o processo da anemia física, biológica. É semelhante à anemia espiritual. A pessoa não reza mais, não participa da missa, não comunga, e a fé vai se extinguindo, uma chama que vai pouco a pouco se apagando, que vai desaparecendo, até que a pessoa se torna alguém materialista, que só crê e só vive aquilo que é o dia a dia, a necessidade do dia a dia, sem a dimensão da presença de Deus em sua vida, da força, da saúde que ela pode receber se ela se aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos, neste dia de Natal, nós somos convidados a olhar também para uma figura no presépio, que é Nossa Senhora. Nossa Senhora que soube ouvir a palavra de Deus, que soube acolher em si o Verbo de Deus, no seu ventre santíssimo, a palavra viva e eterna do Pai. Junto de Jesus está Maria, está São José. Peçamos que eles nos ensinem a acolher Jesus como eles acolheram a Jesus. E que nós também possamos oferecer, através da nossa fé viva, da nossa fé vibrante, alimentada pela palavra de Deus e pela Eucaristia, oferecer ao mundo Jesus, Ele que o mundo precisa tanto para poder encontrar a luz da verdade.